Estamos de volta, queridos, continuando com a aula de número 3, agora para o Estatuto Social da Telebrás. Então, nós iremos dar continuidade aqui, tratando sobre o interesse público a partir da leitura do artigo 6º do Estatuto Social. Veja que lá no artigo 6º o título vai estar do interesse público, mas na verdade o que vai ser tratado aqui, o que deve ser tratado aqui, é o que eu coloquei em parênteses, que é a seguinte pergunta, quem orienta ou dirige a Telebrás? Ou seja, existe alguma hierarquia, existe uma empresa acima da Telebrás que vai estar orientando, e se sim, qual seria esse tipo de orientação? Então, nós iremos ver aqui a partir da leitura desse artigo 6º. Então, o artigo 6º vai dizer que a companhia poderá ter suas atividades sempre que consentâneas com o seu objeto social, orientadas pela União, de modo a contribuir para o interesse público que justificou a sua criação. Então, nós sabemos que tanto as empresas públicas, quanto a sociedade de economia mista, que é o caso da Telebrás, elas, de certa forma, têm uma certa autonomia. Todavia, há algumas situações em que a União, ela vai ali passar algumas orientações à Telebrás, Mas essas orientações, de acordo com o texto aqui, do artigo 6º, nós vemos que ela só poderá ou só será cumprida quando for para contribuir para o interesse público, certo? E também quando estiver de acordo. Consentâneas aqui significa de acordo, Isso significa que vai haver um consentimento com o objeto social. Então, sempre remetendo ali ao objeto social da Telebrás que nós vimos na aula 1, certo? Isso significa dizer, isso dá a interpretação de que, se não estiver de acordo com o objeto social da Telebrás e não estiver com o objetivo de atingir o interesse público, ela não deve obedecer a orientação passada pela União, certo? Então, nós iremos ver mais a respeito disso a partir dos artigos seguintes que veremos agora, certo? Então, eu coloquei aqui o título da orientação pela União sobre obrigações ou responsabilidades financeiras. E aí, nós já entramos no assunto que diz respeito a obrigações, ou orientações quando diz respeito a situações financeiras ou aquisições de responsabilidade financeira que a União ela vai ali passar para a empresa Telebrás, para a Sociedade de Economia Mista, que é a Telebrás. Então, vejamos o que diz o artigo 7º, do Estatuto Social da Telebrás. Então, o título desse artigo é Interesse Público. Então, diz assim o texto: no exercício da prerrogativa de que trata o dispositivo acima, a União somente, e observe a expressão absoluta aqui, somente. Então, não há exceções, Pelo menos o que a gente vê aqui é que não há exceções. Mas a gente vai ver direitinho se há ou não exceções. Então, somente poderá orientar a companhia aí é a denominação para a Telebrás, a assumir obrigações ou responsabilidades, incluindo a realização de projetos de investimento e a assunção de custos ou resultados operacionais específicos em condições diversas a de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, quando, e aí ela vai aqui dar as hipóteses em que a Telebrás vai assumir responsabilidades ou obrigações de cunho financeiro, financeiro tem a ver com despesas, com dinheiro, com custos. Então, ela vai mostrar, a partir dos incisos aqui, quais são essas hipóteses, quais são essas situações. Então, lembrando, que somente poderá orientar a companhia a assumir obrigações e responsabilidades quando? E aí nós vamos ver quais são essas situações, Então, quando é que a Telebrás ela vai assumir determinadas responsabilidades ou obrigações
passadas pela União. Então, primeiro, quando estiver definida em lei ou regulamento. Agora, não é apenas essas duas situações. Veja que ele acrescenta aqui, né? Bem como previsto em contrato, convênio ou ajuste celebrado com ente público competente para estabelecê-la, observada a ampla publicidade desses instrumentos, né? Então, a primeira hipótese de aquisição de obrigação ou responsabilidade pela Telebrás, passada pela União, é quando estiver definida em lei, regulamento, né, contrato, convênio ou ajuste, certo? Se estiver em uma dessas situações, a Telebrás poderá assumir essas responsabilidades passadas pela União, certo? Então, temos a primeira situação, vamos à segunda, que é o inciso segundo, que diz que quando tiver seu custo e receitas discriminados aqui significa detalhados, certo? De forma detalhada, não tem a ver com crime aqui, discriminar ou com um preconceito, aqui tem a ver com detalhar, né? Aquilo que vai ser passado, as obrigações, as receitas e os custos, no caso, e divulgados de forma transparente, né? Inclusive no plano contábil. Então, grave aí também essa palavrinha, essa expressão plano contábil, que é o plano onde vai estar ali a contabilidade da empresa, no caso da Telebrás, certo? Então, essa é a segunda situação, custo e receita discriminado, divulgado de forma transparente no plano contábil. Seguindo, nós temos ainda o parágrafo único. Então, veja bem, voltando aqui, a gente pensa que são apenas essas duas situações, mas na verdade tem outras situações que nós vemos ainda no parágrafo único. Às vezes o legislador, ele não quis, sei lá, por razões pessoais ou outras razões, né, ou que a gente não sabe explicar, ele não quis colocar aqui e às vezes vai acrescentando nos parágrafos, né? Então vamos ler. Parágrafo único diz que para fins de atendimento ao inciso 2, a administração da companhia deverá evidenciar as obrigações ou responsabilidades assumidas em notas explicativas. Então veja que não basta apenas detalhar ou discriminar, né, os custos, né, ou receitas, aliás, despesas tidas pela Telebrás que foram passadas pela União. Basta também, né, deve também tê-las em notas explicativas, né? Deve evidenciar essas obrigações em notas explicativas. Então, coloquei em negrito já para facilitar. Essas notas explicativas, elas devem ser específicas nas demonstrações contábeis de encerramento do exercício, né? Uma atenção a essa palavra exercício, para quem ainda não viu, exercício, sempre que a gente vê a palavra exercício, sempre não, mas na maioria das vezes que a gente vê a palavra exercício, seja em lei, em estatuto, ou seja em regulamento, né, ou portaria, exercício vai se referir a ano, certo? Quando eu digo exercício, eu estou falando a um período anual, certo? Então, quando ele diz aqui ao encerramento do exercício, ele está falando ao encerramento do ano, certo? Então, grave bem essa expressão. Muito bem. O segundo, né, o inciso segundo do parágrafo único diz que descrevê-las em tópico específico do relatório de administração. Então, veja, que não basta apenas estar em notas explicativas do plano contábil, né, que é feito, que é apresentado no final de cada ano, né, ou no encerramento de cada exercício, mas deve estar também em tópico específico do relatório da administração. Então temos que gravar bem isso aqui, porque com certeza vai ser questão de prova, né? Pode ser questão de prova. Então, gravando as informações, né? Nós temos ainda, falando sobre esse assunto, o que é trazido pelo artigo 8º, né? Em relação à compensação anual. Então, depois a gente vai deixar bem organizadinho aí essas informações em relação a obrigações e responsabilidades obtidas pela Telebrás quando são passadas pela União. Então,
o artigo 8º, né, falando sobre compensação anual, diz que quando orientada pela União nos termos do caput do artigo 7º, veja que ele remete ao artigo 7º, né, a companhia, que é a Telebrás, somente assumirá obrigações ou responsabilidades que se adequem ao disposto nos incisos 1º e 2º do artigo 7º, sendo que nesta hipótese a União compensará a cada exercício social. Mais uma vez, aqui a palavra exercício social. Então, exercício e exercício social são a mesma coisa. Então, não confunda, não pense que exercício é uma coisa e exercício social é outra. Ambas as palavras, ambos os termos se referem à mesma palavra, que é ao ano corrente, certo? Então, eles devem compensar, a União deve compensar a empresa, né, a cada exercício social, ou seja, a cada ano. Então, suponhamos que a União passou determinada obrigação para a Telebrás, né, para ela assumir, né, e que lhe gerou custo, que lhe gerou despesas. Então, a cada ano, cada final do ano, aquela obrigação obtida pela Telebrás deve ser compensada no final do ano pela União, certo? Então, é isso que esse artigo está querendo dizer. Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer mesmo aqui é que ela só deve adquirir aquela obrigação, aquela responsabilidade, se ela se comprometer em compensá-la, né? Então, isso aqui é o que realmente o artigo está querendo dizer, né? Primeiro, tem que se adequar às hipóteses do artigo 7º, né? O inciso 1º e 2º do artigo 7º, que nós vimos anteriormente, né? E segundo, ela deve se comprometer em compensar a Telebrás, né? Aí diz mais aqui, a companhia, pela diferença entre as condições de mercado e o resultado operacional ou o retorno econômico da obrigação assumida, desde que a compensação não esteja ocorrendo por outros meios, certo? Então, é basicamente isso que o artigo 8º traz para nós. Seguindo, nós temos ainda o artigo 9º, né, que diz que o exercício das prerrogativas de que tratam os artigos acima será objeto da carta anual. Veja que o artigo 9º ainda está relacionado com os assuntos, né? Ele remete aqui aos artigos acima. Quais são os artigos? Artigo 8º, artigo 7º e artigo 6º, certo? Então, ele diz que o exercício das prerrogativas que trata os artigos acima será objeto de carta anual. Ele diz que tudo o que for feito em relação à aquisição de obrigações e responsabilidade da Telebrás pela União deve estar na carta anual. E a gente vai ver agora o que é essa carta anual. Ela deve ser subscrita, como subscrita aqui é escrita ou assinada, né, pelos membros do Conselho de Administração, né, que é um dos órgãos principais da direção-geral ali da Telebrás, né. Ela também deve estar pelo Conselho de Administração prevista no artigo 3º, inciso 1º do Decreto 8945 de 2016, que é o decreto que regulamenta o Estatuto das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Mas o que vai ser essa carta anual, né? Então nós temos aqui que a carta anual, a Lei 13.303/2016, que é a lei que eu acabei de citar, o Estatuto das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, essa lei, no seu artigo 8º, né, inciso 1º, 2º e 3º, exige a elaboração de carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, na qual deverá conter, né, a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas por empresa pública, né, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para a sua criação, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômicos e financeiros da consecução desses objetivos e a capacidade de continuidade em exercícios futuros.
Então, na carta anual, né, como o próprio nome já diz, é uma carta que vai ser subscrita a cada ano, mostrando, né, quais foram as obrigações, né, financeiras obtidas, né, ou adquiridas pela empresa. Também quais foram os gastos, quais foram os impactos, como diz aqui, e quais foram os objetivos e a capacidade de continuidade que foram obtidos naquele ano, certo? Então, no final do ano, a empresa vai lá e vai escrever essa carta anual contendo todas essas informações, certo? Então, veja que do artigo 6º ao artigo 8º, nós vimos aí que tem que ter várias coisas, várias hipóteses, né, ou requisitos para que a Telebrás possa adquirir obrigações ou responsabilidades que são passadas pela União. E, na maioria das vezes, essas obrigações elas vão ser de cunho financeiro, certo? Então, para melhorar, né, a nossa fixação desse assunto, né, eu coloquei tudo aqui nesse gráfico aqui que vai ajudar. Então, nós temos que, a respeito das obrigações ou responsabilidades repassadas pela União, ela tem que estabelecer isso em notas explicativas específicas, que nós vimos. Tem também que haver, né, tem que existir um tópico específico no relatório, do relatório de administração, né? Tem que haver também compensação, né? Nós vimos isso a cada exercício social, a cada ano, pela diferença entre condições de mercado, resultado operacional, retorno econômico da obrigação assumida. E por último, aquela obrigação ou responsabilidade deve estar em carta anual, certo? Então, esse o resumo, né, dos artigos 6º ao artigo 8º, que deve estar estipulado em relação a obrigações ou responsabilidades adquiridas pela Telebrás. Não esquecendo das hipóteses, né, que eu não coloquei aqui, né, mas não esqueçam das hipóteses, inciso 1º e 2º do artigo 7º.